Mas eu acho que tem um delay, Ju. Acho que a gente tem que esperar uns 30 segundos. Quantos? Tá. E quanta gente está esperando aqui? Como? Perdão, Jean-Marie. Ah, agora entramos. Pronto. Entramos. A Suzana falou muito bem aqui, né? Tá, tá. O Kafka previu todos esses fantasmas entre as comunicações, né? Na Sim, correspondência sim, previu. brasileira. E não está ajudando, não. Pois é, faz parte. Trabalhar com Kafka tem dessas coisas. Bem, Tem muita gente aí? Eu não tem. consigo ver Acho que tem quantas. umas 20 pessoas. Muitos já deram bom dia. A Cidinha, o Rafael, um pessoal de Niterói. Depois, claro, eles vão poder fazer perguntas no chat também e a gente vai ler. Mas tem vários nomes aqui: o Renato, Marta Dantas, Laís. Eu vou falar muito rapidamente. Primeiro, obrigado a todos pela paciência. Desculpem os problemas kafkianos da técnica. Meu nome é Tomás Amorim, eu sou da comissão de organização do Kafkiana, né, desse ano, é a 5ª edição. E eu queria agradecer, né, as pessoas que participam do evento, as instituições, também o Projeto Franz Kafka, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, os departamentos de Letras Modernas e Teoria Literária da USP, o Messila, o Czech Art, o Centro Cultural Tcheco, o Instituto Goethe, o Consulado da República Tcheca e a Prefeitura de São Paulo. Né? A gente teve uma programação muito bonita, de 3 dias, esse é o 3º dia. Aqui tem a comissão organizadora, né, que mistura alunos de graduação, pós-graduandos, professores. Eu agradeço a Ana, a Jasmin, a Juliana, a Laís, o Pablo, o Renato. E nós tivemos, então, 2 dias que aconteceram lá na FEFELESH, na Casa de Cultura Japonesa, 2 mesas muito interessantes e 4 painéis com apresentação de trabalhos, né? A Suzana, ontem, na Biblioteca Mário de Andrade, falou de uma nova geração de kafkianos que vai surgindo. É uma geração que, como a Jean-Marie falou, a culpa realmente é um pouco da Suzana e da própria Jean-Marie, que foram, assim, algumas das primeiras divulgadoras e críticas, né, do trabalho de Kafka no Brasil. Antes de passar para a Suzana, que vai apresentar a Jean-Marie, que dispensa apresentações, claro, e que vai fazer um comentário depois, eu queria lembrar de convidá-los para a atividade de hoje. Né? A gente começa esse 3º e último dia com a palestra da professora Jean-Marie, e de noite nós nos encontramos novamente lá na Biblioteca Mário de Andrade. Às 7 da noite a gente vai ter uma leitura de Kafka. Né? A nossa ideia, então, qual era? Mapear a presença, né, do Kafka na literatura brasileira contemporânea, mas ao invés de perguntar para os autores sobre a questão da influência, né, que é uma coisa um pouco fora de moda, a gente pensou nesse formato mais interessante, que é convidar artistas, escritores críticos a selecionarem um trecho ou uma pequena narrativa de Kafka e lê-las em público, né, em uma biblioteca muito popular no centro da cidade. Então a gente está muito feliz de ter conseguido fazer isso. As pessoas que vão ler são a Verônica Stiger, Ana Paula Pacheco, Lourenço Mutarelli, Maurício Azevedo, Luciene Guedes e Julian Fuchs. Depois dessas leituras, o Jean Garfunkel vai apresentar releituras de canções da MPB que têm relação ou não com a obra de Kafka. Depois disso, a gente vai ter lá também uma pequena recepção com cerveja tcheca. Eles vão abrir lá o mezanino da biblioteca para a gente, então vai ser muito agradável também. O Kafka também gostava dessas coisas. Queria agradecer novamente muitíssimo, né, professora Jean-Marie, pelo tempo, está falando com a gente lá da Suíça, onde já é mais tarde do que aqui, e a professora Suzana pela mediação. Então, passo a palavra agora. Tá, aqui. Bom dia a todos e todas, bom dia, Jean-Marie. Como todos sabem, a professora Jean-Marie, na verdade, como disse o Tomás, dispensa apresentações. Mas isso é uma palavra retórica, né? Na verdade, a professora Jean-Marie
sempre de novo tem de ser reapresentada, né, na sua, por conta do seu impacto e a sua influência sobre os estudos de escritores tão importantes para a literatura e a cultura de língua alemã, como Walter Benjamin e Franz Kafka. Né? A professora Jeanne-Marie Gaillaman é, talvez, a filósofa suíça mais brasileira que existe. Ou é a filósofa brasileira menos suíça ou mais suíça? Fica a pergunta. Ela fez a sua formação justamente em Genebra, né? Pela Universidade de Genebra, em filosofia, né? E depois se doutorou também em filosofia pela Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg. Né? Tem uma formação de inúmeros estágios pós-doutorais em centros importantes na Alemanha e na França, né? Todos conhecem essa trajetória da professora, e foi professora titular, né, agora retirada, aposentada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, talvez eu erre, ela ainda deva estar orientando alguns alunos, e é professora livre-docente da Universidade Estadual de Campinas. Né? Eu não vou me alongar muito agora e vou já passar a palavra para as correções que a professora Jeanne-Marie vai fazer às minhas palavras de apresentação. Bom, eu posso apresentar a Suzana também. Eu sempre vou lembrar que eu participei da banca do doutorado dela e que eu vim de Campinas para São Paulo e que havia um acidente na Bandeirantes e que eu cheguei quase 2 horas atrasada. E na época, porque a Suzana é doutora faz tempo, não havia nem celular, nem WhatsApp, eu pelo menos não tinha. Acho que emprestei o celular de alguém no ônibus e liguei para a secretaria da teoria literária para dizer que realmente eu estava a caminho, mas o caminho não avançava. Então, mas foi um belo doutorado, depois eu gostei muito do livro que foi também publicado, e a gente se conhece faz muito tempo. Não vou falar, porque senão a gente fica mais velha ainda. Bom, eu queria muito agradecer pelo convite, que primeiro veio do Thomas, mas também depois de todos os outros, e eu vou pedir desculpas para vocês terem que trabalhar online, como estou na Suíça, porque geralmente eu tento ficar um pouco a metade do ano no Brasil, a metade do ano na Suíça, onde tenho toda a minha família. Eu realmente só posso fazer coisas, como se diz aqui, videoconferência. E não pude, isso daí foi chato para mim, assistir às diversas falas, eu olhei bem os resumos do programa, achei muito interessante, e vou, portanto, também pedir um pouco de desculpas pelas eventuais repetições, porque imagino que muitas coisas que eu vou falar, como se diz no Brasil, vão chover no molhado. Aliás, no Brasil não se chove mais no molhado, ou se inunda ou se incendia. Bom, a Suzana esqueceu de falar que, no fundo, meu sotaque não é nada alemão, vocês percebem, é francês, mas também não é de Paris. Eu faço questão de dizer que sou suíça. Quando chego em Paris, eles me perguntam sempre de onde eu venho. E depois me falam que falam muito bem francês, eles são insuportáveis. Enfim, bom. É meio ridículo. Então, eu vou falar sobre essa bela novela, narrativa, eu não sei muito bem como que a gente poderia dizer isso em relação a Kafka, e me apoiei, em particular, no livro que eu recomendo para todos os kafkianos, ou todos, assim, um professor que acho que foi professor na Humboldt, em Berlim, que chama Joseph Vogel sem E. Não é exatamente, digamos assim, um passarinho, mas sem E. Tá? Vogel, Ort der Gewalt, Kafkas literarische Ethik. É um livro muito bonito sobre Kafka. Ele tem vários outros livros de literatura. Não sei se a Suzana conhece. Do lugar da violência, a ética literária de Kafka. Traduzindo,
valeria a pena traduzir várias coisas dele. Ele também tem um livro que eu queria ler uma vez sobre a hesitação, que eu achei muito interessante, tanto para Kafka como para Benjamin. Tá? Ah, você tem? Uhum. Ah, que bom. Você tem em que língua? É em alemão, é uma edição mais antiga que a sua. Ah, mais antiga, tá ótimo. Pois, é muito. Você leu? É muito, eu achei muito bom. Está todo anotado aqui. Está tudo anotado. Então, ótimo. Então, vamos ter que pedir para a Juliana traduzir, depois traduzir outras coisas. Bom, então, eu primeiro eu li agora, eu estou um pouco atrasada, porque, enfim, em relação a Susana e o Fogg, mas eu li e gostei muito, e também eu tinha escrito já um texto que eu fui buscar nos meus arquivos sobre a colônia penal em 2002, faz muito tempo, mas, portanto, num colóquio que foi, acho que foi no Rio Grande do Sul, né, quando a Márcia Tiburi ainda era professora de filosofia, ela montou um colóquio sobre escrituras do corpo. E aí eu não sabia muito bem o que fazer, porque não trabalho muito sobre a questão do corpo, mas depois eu lembrei muito dessa narrativa do Kafka e tentei retomar. Então, ainda bem que eu reencontrei o meu texto, porque eu vou citar algumas coisas que eu já citei lá, mas é bem mais antigo, mas continuo concordando com ele, vamos dizer assim. Isso lá é bom. Bom, então eu vou introduzir assim. Vocês sabem todos agora nesse colóquio que essa narrativa foi escrita em 1914, no início da guerra, mas somente publicada em 19. Graças à edição crítica que nós todos imaginamos, usamos do Klaus Wagenbach, esse livrinho que é precioso, que tem muitas coisas, muitas informações, e podemos entender, ou melhor, tecer algumas hipóteses a respeito desse longo intervalo de tempo entre escrita e publicação. Então, eu parto desse intervalo. Certamente, a temática da punição militar e da tortura estava forte demais para poder ajudar a aliviar o ambiente já carregadíssimo do início da guerra. As descrições minuciosas do funcionamento da máquina faziam desfalecer senhores que talvez não se importassem tanto com os massacres nas trincheiras. Esses senhores desfaleceram, isso é conhecido, em particular numa leitura pública feita pelo próprio Kafka, que não estava, aliás, muito à vontade, parece, em novembro 16, em Munique. De maneira mais insidiosa pode-se já perguntar sobre a atitude patriótica ou não, na época da guerra, não, é importante saber disso, sobre a atitude patriótica ou não das duas personagens principais da narrativa, o oficial e o viajante, o explorador, como traduz Modesto Carol. Sem dúvida, o oficial é aquele que recorre mais a conceitos, na época, muito ligados ao patriotismo belicoso. Pátria, Heimat, lembrada pelos uniformes pesados, ele não quer até um uniforme mais leve, para ainda até lembranças digamos assim, da maneira de se vestir na pátria, tradição, povo também e obediência. Mas, como toda narrativa conta, na colônia penal, tais conceitos são, por assim dizer, corroídos por dentro, já que aludem a uma situação idealizada, passada, e que não conseguiu se manter. E o patriota maior dessa novela, o oficial, abdica de suas funções, quebra seu espadinho e se deixa matar. Ele que quer ser morto pela própria máquina, como você sabe. Aliás, a quebra desse espadinho, eu fui procurar na tradução como que o Modesto traduzia isso, segundo vários críticos,
alude diretamente à destituição do capitão Dreyfus, na França, cuja espada foi quebrada pelos seus superiores antes do seu desterro para longe, para uma outra ilha, a Ilha do Diabo, um bom nome. Né? Depois ele foi, naturalmente, ele foi reabilitado, mas foi um processo muito antissemita e muito, também, no seu sentido, muito militarista, e Kafka também o acompanhou, como aliás vários escritores, como você sabe. Quanto o explorador, o viajante, der Reisende, em alemão, não se sabe qual é a sua pátria. Sem dúvida, ele representa, como diz o oficial, os valores europeus. Em oposição aos valores, tanto antigos como também os atuais, da colônia. Mas ele não é, ele mesmo diz, o próprio explorador, o viajante, um cidadão da colônia penal, nem cidadão do Estado a quem esta pertence. Por isso, ele também acha que ele não pode intervir muito. Ele é totalmente fremdo, estrangeiro. Primeira observação. Se Kafka utiliza o vocabulário patriótico em voga no início da Guerra de 14-18, como até Martin Buber também o empregava nos seus apelos a defender a pátria alemã, e depois também, infelizmente, no seu chamado a uma nova sociedade sionista, como o Vogel mostra isso, esses termos são corroídos por dentro. E seu uso faz desmoronar seu sentido. Aliás, da mesma maneira, o uso da máquina acarreta sua própria destruição. Podemos, então, também apontar para um outro motivo da demora da publicação. Como você certamente sabe, a dificuldade de sua conclusão. Kafka hesita, não está satisfeito com a primeira conclusão. Nós não temos manuscrito da novela, mas a gente pensa que a primeira conclusão é mais ou menos aquela que temos agora na versão, aspas, definitiva. Então, a primeira conclusão, ele recusa, diz ele, a seu editor, essa conclusão, ele acha que ela é profundamente falha, como se fosse ela também corroída, comida e esvaziada por um verme, diz ele, um worm. Tá? Kafka esboça, então, em particular no jornal dele, vários de uma impossível conclusão. Essa dificuldade de concluir não é só dentro dessa novela, como vocês sabem, dessa narrativa, mas é algo que podemos dizer, talvez, seja um dos sinais da grandeza e da aporia de Kafka na literatura. O processo, que foi escrito na mesma época, também não tem conclusão. Vocês sabem certamente que o Max Brod tentou encontrar nas folhas do manuscrito aquilo que poderia servir de fim e de conclusão do romance. E os outros dois grandes romances são América e o Schloss, o castelo, também não tem conclusão. E tem várias narrativas que também não são totalmente concluídas. Não? Então, o que pode ajudar a pensar isso é a dificuldade da literatura contemporânea, moderna, a partir de Kafka, em encontrar uma conclusão. Tá? A conclusão geralmente dá, ou é o happy end, isso em Kafka não existe, ou então dá pelo menos uma aproximação para um sentido. E isso parece também muito difícil. O próprio Walter Benjamin, em vários textos, diz que justamente ele quer escrever mais sobre Kafka, notadamente nas cartas que ele manda a Werner Kraft, que é um amigo dele menos conhecido do que os outros, e que ele também não sabe como concluir muito bem os seus ensaios sobre Kafka, e vários outros ensaios, é que ele quer se deixar o direito de não saber como concluir. Tá?
Isso é muito importante. Eu acho que essa questão da conclusão impede Kafka de, digamos assim, de poder, publicar essa narrativa mais rapidamente. Como vocês também talvez saibam, ele tinha pensado primeiro publicar essa narrativa num livro que se chamaria Os Filhos, no qual teriam o Foguista. Não, ele primeiro pensou colocar as 3 novelas no livro que se chama Os Filhos, o Foguista, o Veredito e a Metamorfose. Depois, ele pensou numa outra coletânea, por assim dizer. Depois dos Filhos, vem Punições, Strafen. Né? Vocês percebem? Dizer Strafen. Né? Já, os 2 títulos já dizem alguma coisa. E ele teria, então, proposto, primeiro, o Veredito, depois a Metamorfose e depois a Colônia Penal. Afinal, a Colônia Penal foi publicada em 19 somente sozinha. Modesto Caroni também, do seu prefácio, a tradução do Veredito e da Colônia Penal, observa que as 2 primeiras narrativas dessa coletânea imaginária, chamada Punições, isto é, o Veredito e a Metamorfose, são concluídas. E são concluídas de maneira que Kafka não se deixou, não ficou irritado com a conclusão. Ela se conclui. Mas a terceira da série Punições, que é a Colônia Penal, não tem uma conclusão clara. Ou ainda, podemos dizer o seguinte: as 2 primeiras, o Veredito e a Metamorfose, que são dramas do interior da família, terminam, por assim dizer, com a morte, o suicídio, a matança do filho pelo pai. Mas quando se passa da opressão familiar para uma opressão social e política, o que é o caso da colônia penal, não há mais morte que consiga dar um acabamento à narrativa. Claro, o oficial morre. Aliás, ele decide a própria morte. Mas o viajante, o explorador, não morre, ele foge. E a morte, aspas, não resolve o impasse, somente condena a máquina antiga à autodestruição. Então, há algo que não morre e que continua, por assim dizer, porque a morte, naturalmente, é uma conclusão, mesmo que ela não tenha muito sentido, talvez, mas é sempre uma conclusão. Então, eu vou sempre insistir sobre essa fuga do explorador. Ele não morre, ele não vai à corte do novo comandante para, digamos assim, fazer uma nova constituição, tá? Ele foge, claramente ele foge. Vamos retomar isso. E essa fuga me parece um elemento essencial dentro da narrativa. Agora, eu falei das 2 primeiras personagens, o oficial e o explorador, o viajante. Não sei por que o Modesto traduz por explorador, porque a gente pode pensar isso, é quase um antropólogo, mas ele simplesmente diz aquele que viaja, não o Reisender. Nós podemos dizer que a terceira personagem muito essencial é a máquina. Aliás, eu queria fazer uma pequena observação sobre sobre os nomes que a descrevem. Primeiro, a máquina é descrita como aparelho, aparato. Na primeira parte da narrativa, o substantivo aparato, aparelho, é usado umas 15 a 20 vezes na descrição entusiástica que dele faz o oficial. Trata-se, diz o Froehlich, o empreendimento de violência retórica. A tortura é uma violência que não é disfarçada, mas a retórica é violenta, é uma sedução violenta e muito importante.
O oficial conta a história da invenção do aparelho, da sua fabricação técnica muito elaborada pelo antigo comandante, uma história que culmina no seu poder efetivo de funcionamento. O aparelho não só pune, mas também ensina. O que ele ensina? Segundo o oficial, a lei, o condenado, que não conhece a lei, agora informando, em particular, a sua culpa. Lei, culpa. E, finalmente, ele redime, depois de 12 horas, né, de suplício, quando, a partir da sexta hora, que é uma alusão ao Evangelho, o condenado entende que a justiça está acontecendo. Jetzt geschieht Gerechtigkeit. Agora acontece a justiça. Isso se torna o sentimento, digamos assim, sublime de todos. Do condenado, cujo rosto se transfigura, e dos espectadores que assistem com piedoso silêncio a esta transfiguração. Eu leio, o único trecho que eu vou ler é um pouco mais longo, mas vale a pena perceber. Eu leio na tradução do Modesto. Diante de centenas de olhos, todos os espectadores ficavam nas pontas dos pés até aquela elevação. O condenado era posto sob o rastelo pelo próprio comandante. O que hoje um soldado raso pode fazer era, naquela época, tarefa minha, presidente do tribunal, era memorável. E então começava a execução. Nenhum som discrepante perturbava o trabalho da máquina. Muitos já nem olhavam, mas ficavam deitados na areia com olhos cerrados. Tipo de reza quase, não? Todos sabiam, agora se faz justiça. No silêncio só se ouviam os suspiros do condenado abafados pelo feito. Pulo duas linhas. Bem, então chegava a sexta hora. Era impossível atender a todos os pedidos para ficar olhando de perto. O comandante, com a visão que tinha das coisas, determinava que, sobretudo, as crianças deviam ser levadas em consideração. Eu, no entanto, podia permanecer lá graças à minha profissão. Muitas vezes ficava agachado no lugar, isto é, na frente do condenado, com duas crianças pequenas no colo, uma à esquerda e outra à direita. Como captávamos todos a expressão de transfiguração no rosto martirizado, como banhávamos as nossas faces no brilho dessa justiça finalmente alcançada e que logo se desvanecia. Vocês têm aqui uma descrição do suplício, da tortura e da morte, que beira, digamos assim, a paródia do Evangelho. Não? E claramente um tom religioso que remete naturalmente a todas as cenas, por exemplo, na Idade Média, da execução às quais todo o povo devia assistir para ficar mais impregnado do poder do comandante, do rei e de Deus. Claramente. Então, digamos assim, essa descrição é não só uma punição, não só uma tortura, mas também é o reconhecimento da culpa e a instituição da justiça. Na descrição respeitosa do oficial, é a palavra aparelho, então, que sempre é usada, basta a engenhoca, eu diria, começar a trabalhar, aliás, não em silêncio, mas fazendo barulho, que ela vai ser chamada, não sei se vocês perceberam, de máquina. Ela vai continuar assim até o fim da narrativa, quando ela já se autodestrói.
Faz muito tempo, eu li uma linguista francesa, Marina Jagello, acho que ela chamava, feminista, que observou o seguinte: quando se passa da palavra masculina a uma palavra feminina, como no caso do aparelho para a máquina, há uma perda de valor, geralmente, e de dignidade no objeto designado. Ela dá vários exemplos, e essa narrativa do Kafka é um bom exemplo. Pode ser: o aparelho ideal aqui se torna uma máquina velha, barulhenta e disfunciona. E o viajante, cito, que já tinha sido um pouco conquistado, ou seduzido, gewonnen em alemão, pelo aparelho, graças à descrição justamente minuciosa e retórica do oficial, vai assistir ao desmoronamento do aparelho que se torna uma máquina velha. A conquista ou a sedução é operada pelo discurso técnico e quase científico, ainda, digamos assim, numa língua culta, o francês, que nem o condenado nem o soldado entendem. Nós temos aqui, como diz o Vogel, um grande disfarce da violência pela retórica. É o segundo, menor talvez, mas que também é um disfarce de violência, que é a exclusividade do francês, que, como vocês sabem, uma língua culta, pelo menos na época. Hoje se fala um pouco francês pelo desgosto dos franceses, mas na época era a língua da cultura até nas terras russas. Violência, portanto, retórica de dois especialistas, podemos dizer, um na mecânica engenhosa, ou na engenharia mecânica, como vocês preferem, e o outro, a gente poderia dizer, nas viagens e na exploração antropológica. Portanto, uma violência retórica e científica. Violência retórica que o vômito do condenado e a insuficiência de novas peças de reposição vão interromper. É bom perceber que são razões pouco nobres que interrompem essa violência e esse processo de peito, como dizem os gregos, de força e de persuasão, que não é só uma força de persuasão pela beleza da retórica, mas que também é uma força de persuasão e de conquista pelo caráter técnico-científico da máquina. Isto é, isso tudo é interrompido pelo corpo humano, a sua mais baixa expressão de náusea, que não foi previsto naturalmente pelo oficial, e pela falta de manutenção de mecanismos ultrapassados. Podemos dizer que corporeidade e velhice, ou validade ultrapassada, se vocês preferem, colocam em xeque o belo discurso técnico. Aliás, não só técnico, mas, como já disse, também quase religioso. Não teológico, não se fala de Deus, mas se fala da religião mais, não? Pois mais profundamente que a sedução técnica, oficial e explorador compartilham da mesma crença, eu diria, ou fé. A saber, e aí eu imagino que retomo várias coisas que foram faladas na mesa dos participantes que vêm do direito, a saber, segundo Vogel, que existem mecanismos, claro, mais ou menos cruéis, mais ou menos arbitrários, sem dúvida, mas mecanismos humanos do direito que consigam cumprir a lei. E mais ainda, diz o oficial, pelo menos, alcançar a justiça. Essa crença comum na lei e na realização da justiça seria, segundo Joseph Vogel, a convicção comum que permite o diálogo, apesar de todas as diferenças entre o oficial e o explorador. Eles parecem, e são, é verdade, muito opostos, mas não totalmente. Mas, graças ao poder da retórica do oficial, e igualmente o fascínio
que exerce a máquina como artefato técnico muito elaborado, eles encontram um terreno comum numa busca quase jurídica do direito. É como se o explorador defendesse um direito, aspas, mais, entre várias aspas, humano, enquanto o oficial ainda está num direito muito mais cruel, num sistema jurídico muito mais cruel. Nós podemos, então, diz o Fogel, que eu cito aqui, descrever o oficial como um partidário do antigo sistema de poder ligado ao soberano onipotente e a uma lei única, primitiva, cruel, próxima da tortura, fundamentada em rituais populares, quase religiosos. Uma organização social somente possível numa comunidade isolada, Gemeinschaft, comunidade isolada, a ilha, de tamanho menor, com tradições ancestrais conhecidas e reconhecidas por todos. Unidade em processo de desaparecimento, na época já. Isso é mostrado pelo novo comandante, que a gente não conhece, mas que só no discurso do oficial, que quer abrir a ilha isolada ao exterior. E somente, como diz o oficial, pensa em construir instalações portuárias. Isto é, negócios e comércios internacionais, segundo as regras do capitalismo. O viajante, convidado e recebido pelo comandante novo, representaria essa abertura que remete às luzes europeias e às suas pretensões de progresso universal. Sendo que o progresso somente se torna possível pela conquista e colonização dos assim chamados primitivos. Em termos que são os primitivos no próprio país, na metrópole, nos países europeus, os primitivos são mais aqueles camponeses que vão depois emigrar do campo para a cidade. Aliás, até hoje. E nos termos assim, colonizadores, são os indígenas nas colônias. Mas é bom ver que é um processo que também acontece na própria metrópole. Kafka retoma, portanto, a discussão muito viva no início do século XX, que vocês conhecem certamente, entre os partidários da Gemeinschaft, comunidade, e os da Gesellschaft. Então, o Zimmer tem muita coisa também sobre isso, segundo os conceitos muito importantes de Ferdinand Tönnies. Eu acho que o livro dele foi traduzido para português. Enquanto os primeiros, aqueles da Gemeinschaft, da comunidade, são caracterizados por uma nostalgia ativa de uma ordem social mais estável, com autoridades reconhecidas por todos, os segundos partidários da Gesellschaft defendem uma universalidade dita racional, que tolera as diferenças unicamente quando pode integrá-las às leis do progresso. O progresso sendo definido entre, digamos assim, de maneira clara, mas não sempre dita, como progresso comercial e da acumulação industrial e depois capitalista. Como escreveu Benjamin Scholem, que vocês certamente conhecem a Carta de 1938, Kafka descreve uma doença da tradição. Tese muito apropriada à saudade e aos entusiasmos das descrições do aparelho e das cerimônias de execução pela máquina. Devemos observar que essa tradição agonizante, no entanto, isso é muito forte nos textos de Kafka, continua poderosa e mortífera, mesmo quando não consegue mais funcionar. Nesse sentido, Kafka é muito próximo de processos inconscientes. Não é porque não funciona mais que ela não existe.
Maurice Blanchot, não sei se é muito conhecido de vocês, o livro dele se chama De Kafka a Kafka, é um livro de Poço muito bom, diz a esse respeito: é com uma transcendência morta que estamos lutando. É o imperador morto que é representado pelo funcionário da muralha de China e na colônia penal o antigo comandante defunto que a máquina de tortura ainda torna presente. Portanto, não desaparece totalmente, continua agindo mesmo que morto. E nós devemos também ressaltar que a tradição é solapada por ela mesma, por uma doença interna, por assim dizer. Ela não é solapada ou vencida por uma presença luminosa de uma nova proposta progressista e igualitária. Isso é importante, porque geralmente o clero pensa que vai conseguir vencer a tradição, mas geralmente a tradição morre de boa morte por si mesma. É claro que uma certa luta ajuda, mas não são as luzes que vão sempre, digamos assim, lutar contra as sombras, as tenebras. Isso é muito claro no texto, porque o viajante também demora para dizer não. Demora. A gente está esperando sempre que ele vai intervir. Ele não intervém, ele só diz não quando ele é perguntado pelo oficial, quando o oficial pede para ele prometer que ele vai defender a máquina. O não arrancado o viajante e acelera a agonia do aparelho e do oficial, mas não a provoca. Antes ele não interveio. Aliás, o oficial, e isso é muito esquisito, parece já saber que um dia essa recusa vai acontecer. Ele não acontece, que ela deve acontecer um dia porque ele reage sem muita surpresa, também não avança no viajante, e ele diz então que chegou o tempo. Mais uma, digamos assim, uma frase que tem um tom quase religioso. Ele diz em alemão, dann ist es also Zeit, portanto, chegou a hora. Traduz Modesto Carano, antes de se deixar ele mesmo, digamos assim, se deitar no próprio ele mesmo no aparelho. Portanto, nós podemos sim dizer que os dois personagens, oficial e viajantes, são muito diferentes, mas apesar dessas diferenças essenciais, oficial e explorador têm em comum seu fascínio pela técnica e sua admiração pela invenção dessa máquina ou do aparelho. Mais profundamente, vamos ver, ambos acreditam naquilo que Freud chama de metafísica da lei. Um outro comentador alemão, Hans-Dieter Zimmermann, falando dessa conquista pelo discurso retórico do oficial ou do viajante, uma certa admiração pela máquina maravilhosa que funciona tão bem, diz uma frase que achei muito interessante e que vai no fundo do problema até onde o Kafka teria previsto não só na nossa época, mas sobretudo o nazismo. Ele não insiste muito como outros, como Enzo Traverso, sobre a crueldade da máquina e sobre as inscrições nos corpos, como nos prisioneiros de Auschwitz, mas ele diz o seguinte: pela primeira vez veio à existência esta ligação entre racionalidade técnica e barbárie extrema que louva o oficial da colônia penal. Essa narrativa, que não trata da guerra, apresenta a constelação que determina a guerra moderna, a saber, o acoplamento entre técnica e barbárie. Diante
do qual, desse acoplamento, a humanidade europeia sucumbiu. Nós temos aqui um pequeno resumo também da dialética da Aufklärung. A técnica, a racionalidade técnica e a barbárie. Bom, cito agora de novo o Joseph Vogel, que diz que, apesar de todas as diferenças, tanto o oficial como o viajante acreditam numa certa, digamos assim, como dizer, confiança nos processos jurídicos de culpabilidade e depois quase justiça, e que o próprio explorador, vocês lembram, depois que a máquina descreveu, por assim dizer, ele vai ficar, a gente percebe, decepcionado de ver que a expressão do oficial morto não é nenhuma expressão transfigurada, mas uma expressão absolutamente de dor e somente que lembra totalmente a rigidez do próprio oficial vivo. Cito então Vogel de novo para essa questão da lei e do direito. Pois, mesmo que essa narrativa de Kafka construa uma oposição entre mito e Aufklärung, Adorno está aí, meios arcaicos de castigo e opiniões europeias, tá? Isso é mais aufgeklärt, mais da luz, entre direito tribal e Estado de Direito, ela não consegue dirimir esse conflito, mas somente o levar até seu mais alto ponto de aporia. Isto é, fim da citação, a crueldade mítica foi afastada. Seu maior partidário, o oficial, escolheu morrer. Mas não há vencedor capaz de transformar a situação, capaz de ajudar o soldado e o condenado até uma outra vida. O explorador foge, ele não vence. E a impotência, a meu ver, do explorador, que coloca profundamente em questão a conclusão dessa narrativa. O explorador nunca soube como reagir. Isto é, parece que a razão da Aufklärung fica sem meios frente a essa tortura. E só pode fugir da ilha, impedindo, como vocês lembram, tanto o condenado como o soldado, isto é, pessoas mais modestas, a poder entrar no barco que foge da ilha. Tá? A recusa da barbárie primitiva pelas luzes não impede que outra barbárie possa se desenvolver. Eu lembro aqui a vocês que essa fuga ela é, digamos assim, um eco, digamos, ela remete também a uma outra fuga no processo. Eu sempre penso que isso seja uma passagem importante, tá? Quando o K, saindo de casa, vou até procurar aqui a citação, bom, eu não lembro mais da citação onde eu coloquei, mas quando o K sai para voltar para casa, ele desce uma escada e ele escuta gemidos vindo de um quarto de despejo. Que encontrei agora. E ele diz o seguinte: em uma cena do espancamento no quarto de despejo do escritório no qual K trabalha, no quinto capítulo do processo, o quinto, a gente não sabe se realmente era para ser o quinto, quando o K pergunta a dois carrascos que batem em dois funcionários seminus, aliás, da própria corporação do K, o que eles estão fazendo aí e por que eles estão fazendo. E um do espancador responde:
fui empregado para espancar, por isso espanco. Vocês certamente lembram dessa cena terrível. E cá fica com medo, não quer problemas, por assim dizer, portanto, não reage para defender os outros, ele fecha a porta e, para ninguém escutar os gritos, e vai embora o mais rapidamente possível. É um episódio que a mim sempre me chamou muita atenção, que não é sempre muito, que não é muito lembrado, e que mostra que Carl não é simplesmente um coitado inocente, não? Ele também é alguém que tem, digamos assim, que não quer ter problemas com as autoridades. A gente percebe. E que não que foge quando vê uma injustiça. Não, e não pergunta mais e foge. Faz de conta que não sabe. Tá? Isso daí, é claro, me parece descrever o terreno, não só o fascismo havia depois na Alemanha, mas também, digamos assim, o fascismo e as covardias, digamos assim, mais cotidianas de todos nós em todos os dias, né? Muitas vezes. Então, o explorador foge e o cara também fugiu. Joseph Vogt agora vai seguir muito claramente, imagino que já foi falado ontem na mesa do direito, do direito, não, dos juristas, vamos falar assim, caminhos que foram traçados por Walter Benjamin, tá? No seu famoso ensaio dito de juventude, eu não sei enfim, é verdade, ele era mais jovem, zur Kritik der Gewalt, que a gente não sabe muito bem como traduzir, para uma crítica da violência, para uma crítica do poder. Se o explorador demorou tanto a intervir, ele literalmente foge da ilha depois da morte do oficial, é porque ele não sabe o que fazer no fundo. Porque ele acreditava, não na tortura, mas, no fundo, ele sempre acreditou que houvesse um sistema de castigo apropriado, um efeito redentor também nessa máquina. Embora não concordasse com a sua crueldade. Ele não concordava com a crueldade, mas ele concordava com a reeducação, por assim dizer, pela lei e pela culpa e pela punição, tá? Pelo castigo do condenado. Quando percebe que esse efeito de redenção, de transfiguração, não aconteceu, que o oficial morreu simplesmente assassinado pela máquina, mas não redimido pelo sofrimento, algo definitivamente é colocado em questão. O valor pedagógico e civilizado da lei. Muitos comentadores dizem certamente com direito mesmo, no direito no sentido neutro, que esses pensamentos lembram muito os pensamentos, assim, as críticas filosóficas de Nietzsche sobre a origem da lei na genealogia da moral. Tá? Que também fala que, para você lembrar da lei, você tem que ter escrita a lei da sua própria pele, isto é, sofrer. Tá? Essa ligação entre aprender a justiça e sofrer. Ora, a definição da lei como fonte de ética e de caminho para a justiça é o pressuposto desse sistema. No seu texto de juventude, escrito depois da morte pela polícia berlinense de Rosa Luxemburgo, em janeiro de 1919, é bom lembrar dessa data, janeiro de 1919, quando a Rosa é jogada no canal da Spree em Berlim, Benjamin defende a tese que o edifício do direito e da lei é uma continuação, certamente disfarçada, mas clara, da ordem mítica do destino e da violência, isto é, a ordem do mito. O direito não tem, segundo Benjamin, como fim o estabelecimento da justiça. A justiça, nesse texto da juventude, diz, Benjamin, só pertence a Deus. A Deus, tá?
Como se obedecer à lei fosse sinônimo de realizar a justiça. Acho que até hoje, não sei se a justiça pertence a Deus, mas realizar a lei não é necessariamente sinônimo de realização da justiça. Em um engodo, o direito está muito mais encarregado, diz Benjamin, de declarar a culpa, ou de instaurar uma culpa, para poder promover o castigo e manter, instaurar uma configuração de um sistema de poder. Como a declaração do oficial, aliás, dizia desde o início, a culpa do acusado sempre é indubitável. Isto é, sempre desencadeia o castigo, cuja execução também é um ritual de reconhecimento e de homenagem ao poder. Nós vemos também na novela, não? Na narrativa, que o superior do condenado não, realmente desencadeia o sistema da culpa e da punição. Porque ele mesmo levanta às 2 da manhã para poder ver se o condenado, que deveria a toda hora levantar e bater na porta dele e perguntar se está tudo bem, está acordado ou não. E quando ele descobre que ele não, que ele dorme também, por assim dizer, o sono do justo, ele desencadeia todo o processo da culpa e da punição. Não é porque, digamos assim, vocês percebem a diferença. Não é porque o condenado dormiu e infringiu a lei que ele é condenado. Tudo digamos assim, vem do fato que o seu superior quis saber se realmente ele dormia ou não e quis encontrá-lo culpado. E a partir daí, como ele encontrou culpado segundo a lei, ele consegue puni-lo e matá-lo. Então, é uma belíssima, digamos assim, ilustração dessa tese do Benjamin, que, digamos assim, o que o sistema do direito faz é encontrar uma culpa para poder castigar e depois punir. Castigar e, às vezes, matar. A polícia do Tarcísio de Freitas sabe muito bem disso. Né? Aliás, o próprio Benjamin, nesse texto, é muito impressionante, vai tomar o exemplo da polícia, que, segundo Benjamin, essa dinâmica entre culpa e castigo, que é desencadeada pelo direito, que não é corrigida, mas desencadeada, se manifesta claramente, diz Benjamin, nos abusos da polícia, que cria novas formas de gewalt, de violência, sob o pretexto de manter as relações de poder existentes. Ao mesmo tempo quer manter e ao mesmo tempo cria novas para manter. Tá? Eu lembro a vocês que essa palavra gewalt vem do radical antigo, mas que ainda é usado em vários contextos, walten, que é ter poder sobre, não necessariamente é um poder ruim, mas que pode também desaguar naturalmente, rapidamente, na violência. Tá? Tanto é que a gente fala de estupro como Vergewaltigung. Tá? Então, há uma ligação na própria palavra entre a violência e o poder. Bom, a interpretação de Joseph Vogel, que se apoia muito no Benjamin, me parece, é, no fundo, uma interpretação da crítica de Kafka às regras e às normas vigentes do direito, à lei, e mais ainda, uma crítica à confiança, à crença do direito. Direito que, segundo Kafka, lido por Vogel, sempre defende a família, a propriedade privada e o Estado, isto é, 3 instâncias de violência. Como muitos documentos históricos mostram, descritos em particular no livro do Michel Levy, Kafka, Pensador e Submisso, Kafka tinha, sim, digamos assim, muita simpatia e suas proximidades dos circuitos de jovens anarquistas em Praga, ou de correntes sionistas também, que defendiam comunidades agrárias sem propriedade privada. A gente sabe que isso daí não deu muito certo. Tá?
Seu interesse pela pedagogia libertária do pensador catalão Francisco Ferrer, fuzilado em 1909, depois de uma semana de agitação revolucionária em Barcelona, e de um simulacro de processo, por um tribunal militar ajudado pela Igreja, também foi muito grande. Ele participava de um movimento que chamava Escola Moderna. Desculpa. Kafka participa dos protestos contra esse processo, como também participa, mais tarde, antes de morrer, dos protestos contra a condenação de Sacco e Vanzetti nos Estados Unidos, dois anarquistas. Eu não quero dizer com isso, naturalmente, que Kafka foi um militante anarquista convicto e decidido. Como não foi, tampouco, um militante sionista, decidido e convicto. Ele não foi nunca militante muito, digamos assim, convicto e decidido. Ele era um mestre da hesitação também. Mas eu quero ressaltar suas simpatias pelo movimento anarquista, porque ele simpatizava com o questionamento do Estado, da propriedade e da família, como sempre. Três entidades sempre evocadas de maneira negativa na sua obra. A obra de Kafka, podemos agora dizer, assinala um processo de secularização e de disseminação anônima do poder, processo típico da modernidade. Mas disseminação não quer dizer democratização. A figura de Deus, do Deus Supremo, como que se retira e se transforma na figura de um pai tirânico que, por sua vez, desaparece em proveito de um aparelho burocrático e todo poderoso. Os fiéis crentes se transformam em filhos e funcionários obedientes e aterrorizados. Já no ensaio do 34, Walter Benjamin anotava que os pais e os funcionários, os famosos Beamten kafkianos, eram irmãos na sujeira, na arbitrariedade e no poder. Eu cito, há muitos indícios do que o mundo dos funcionários e o mundo dos pais são idênticos para Kafka. Essa semelhança não os honra. Ela é feita de estupidez, de degradação e de imundícia. Chega o fim da minha exposição. A saber, as analogias que existem entre o aparelho mortífero da colônia penal e outros aparelhos que povoam nossa vida. E não são somente aparelhos semelhantes em casas de saúde, como diz o oficial, Heilanstalten, é quase asilos de loucos. Mas são aparatos burocráticos profissionais, de carreira profissional, ou profissionais, aparelhos burocráticos que hoje são muito importantes na carreira, mesmo na vida amorosa e nas redes sociais. Vocês sabem certamente que o professor de direito do estudante Franz Kafka, Alfred Weber, irmão de Max Weber, já denunciou esses aparelhos burocrático-administrativos em 1910, no artigo Der Beamte, o funcionário, mas funcionário der Beamte é realmente um funcionário típico do Estado alemão, porque ele é ligado ao Estado e a toda, digamos assim, toda a hierarquia da administração do Estado até nos Estados menores. Né? Porque hoje em dia no Brasil, por exemplo, quando você não quer dizer mais empregada, porque isso soa ruim, você diz minha funcionária. Não é nesse sentido. Né? São Beamte, isto é, o funcionário público no sentido mais, digamos assim, mais específico do Estado alemão, que era mais burocrático, certamente, na época, e que funcionou nesse sentido bem demais, podemos dizer. Uma professora germanista alemã, a famosa Astrid Lange-Kirchhardt, que conheço só por esse artigo, mostrou de maneira muito clara como Alfred Weber, que era professor de Kafka,
E Kafka denunciaram ambos de maneira semelhante a sedução exercida pelos variados aparelhos que governam nossa vida e que, diz o Alfred Weber, a devora. Tento traduzir, enfim, algumas linhas desse texto do Alfred Weber, que eu só tenho a partir da edição do Klaus Wagenbach. Eu vou tentar encontrar isso, talvez, numa biblioteca melhor, porque acho que vale a pena até traduzir também esse texto do Alfred Weber. Ele diz o seguinte, e quando leio isso, penso em muitas coisas que nos guiam na vida hoje, em particular também, claro, porque é no meio da vida acadêmica. Podemos dizer, em primeiro lugar, os homens, die Menschen, se esquecem que podem se distanciar do aparelho. Ele sempre usa a palavra aparato. Não? Eles começam muito mais a tomar a vida que o aparelho lhes oferece como a vida verdadeira. O desempenho exigido por ele, pelo aparelho, como o verdadeiro desempenho. O interesse por esse desempenho e pelo avanço que este no mecanismo propicia na carreira, não? Como sendo o interesse por uma vida. E tomam, enfim, os homens, o espírito morto e vazio do aparelho, como o Geist der Zeit, não? Citação do Hegel, o espírito do tempo. O espírito morto e vazio do aparelho. Procura-se, com todos os meios que existem, atar com cadeias, encadear, assim, os homens, o aparelho e a profissão, de tal maneira que neles desaparecem. Oferece-se segurança e conforto da existência, em vez do combate intranquilo e inseguro no fluxo da vida, no Strom des Lebens. Em troca, se exige dos homens, isto é agora dos funcionários, uma ligação da vida inteira ao aparelho, obedecer a ele. E aí vai dizer o Alfred Weber, essa obediência é aquilo que vai ser a metafísica do funcionário na Alemanha, e podemos saber aonde vai, e podemos saber também que nós temos vários aparelhos que nos matam devagarzinho. Tá? Então, eu queria reforçar essa, digamos, ligação entre os aparelhos do Max Weber, que são aparelhos burocráticos administrativos, que nos dão segurança e conforto, como ele diz, mas que nos, enfim, matam pouco a pouco, e o aparelho que era a máquina da colônia penal. Bom, pronto. Agora a Suzana vai falar. Posso falar? Então, obrigadíssima, Jean-Marie, por essa intervenção tão rica e, de fato, exemplar, assim, de uma reflexão que tem sensibilidade pelo texto literário e, ao mesmo tempo, para as questões tanto do tempo de Kafka quanto para aquelas do nosso tempo, né? Você acabou agora evocando, né, o nosso lugar de professores também, né, não explicitamente, mas quase, o nosso lugar de professores e pesquisadores universitários nesse grande aparelho de uma universidade, de uma sociedade como a nossa hoje, né? Eu acho que isso dá um bom debate, né, também. Mas não só isso, né? Você evocou, como sempre, né, ao longo do seu trabalho,
Eu depois gostaria de relembrar alguns artigos específicos em que você trata do texto de Kafka, mas também essa sua sempre presente disseminação, evocação, melhor dizendo, que se transmite ao longo de muitos outros textos seus, sobre Benjamin e sobre outros temas, sobre a arte também, desse autor que é, vamos dizer assim, uma referência constante. Eu acho, fui reler alguns artigos seus, rever alguns, fiz o passeio novamente, né, pelos seus trabalhos, né, relembrei também do que eu consegui relembrar das suas aulas quando eu fui sua aluna, né? Então aqui nós já estamos em 3 gerações, né, de kafkianos e benjaminianos aqui nesse evento, né? Isso, assim, isso acho que é um contraponto muito forte e nos dá uma esperança de que não seremos somente corroídos por essa máquina, né? Que temos algo a dizer apesar da máquina, né? Então, eu acho que aqui minha função é também deixar falar, né, os participantes, colegas, estudantes que estão aqui presentes online conosco, né, e deixar que eles tragam seus questionamentos, né, que serão certamente muitos. Queria só, eu acho que vou deixar para depois, mais adiante no debate aqui, pontuar algumas dessas referências que eu acho importantes, mas vou só destacar uma última participação sua, né, um trabalho seu, num volume na revista Cult, né, num dossiê organizado pelo Tomás, né, que organizou esse bonito evento, e esse texto que se chama, anotei aqui, Walter Benjamin sobre Franz Kafka, O Avesso do Nada. Depois vou em algum momento, posso fazer mais algumas referências aí a outros textos, né? Mas esse, assim, que é o mais recente, me parece, né? Que você publicou especificamente sobre Kafka. Então, eu acho que a melhor homenagem que eu posso fazer à minha professora e depois colega, interlocutora de tantos anos, abrir o debate, né? Deixar que esse movimento, né, esse diálogo possa trazer, né, pelo menos algum alento e alguma iluminação para nós continuarmos vivos, apesar das máquinas que nos aprisionam, tentam nos aprisionar, né? Porque o destino do homem, segundo pela arte, é a liberdade, e essa é a nossa busca, né? E a busca de Kafka, e a liberdade só alcançamos pelo trilho da busca por aquilo que Kafka designava pela verdade, que é essa dimensão de um pensamento livre, verdadeiramente livre, e que é capaz de encontrar aquilo que o Guimarães chamava o quem das coisas, né? Então, deixo a palavra com a nossa assistência aqui, os nossos participantes do evento, aqui desse último momento acadêmico do evento. Relembro a todos, talvez que não estavam, quando o Tomás deu início aqui à nossa sessão, que hoje à noite teremos a leitura de leituras de Kafka, né, por uma série de escritores e uma performance também musical na Biblioteca Mário de Andrade. Jean-Marie, Tomás, você quer dar mais uma palavra antes de passar para o público aqui presente? É com você. Obrigado, Suzana. Obrigado, professora Jean-Marie, né? É realmente um privilégio poder escutar uma reflexão assim tão depurada e tão
tão aprofundada. Na verdade, é um movimento muito grande que você faz a partir da novela e traz comentadores, tanto contemporâneos, né, como o Josef Vogel, lá da Humboldt, como pensadores mais clássicos da modernidade, né, porque é disso que se trata, de crises da modernidade que o Kafka percebeu bem ali no começo e que foram tendo consequências, né? A gente escolheu homenagear essa novela, né, na colônia penal como tema do Kafkiana, também, claro, como um tipo de reação, né, às guerras coloniais que continuam, né, mas também ao interesse, né, dessas diversas correntes críticas do decolonial, do pós-colonial. Isso está na ordem do dia nas academias, né, sobretudo em ex-colônias, como é o caso do Brasil. E é muito impressionante, né, como a gente ontem tivemos a fala da Juliana, mas em outras falas apareceu também todo esse imaginário colonial que estava circulando na época do Kafka, né, através de filmes, através de relatos de viagens, e como a sensibilidade desse autor consegue... É como se essa literatura fosse já uma reação contra-colonial a esse discurso colonial que estava sendo construído, né? Mas não só isso, né? Quer dizer, você falou muito bem, o Kafka não é militante apenas, né? E nisso a obra dele ganha outras profundidades. Então, a gente também discutiu nesses últimos dias a função, não sei se do direito, mas dos procedimentos jurídicos que estão espalhados pela obra do Kafka inteira, né? E a relação subterrânea disso com a teologia, né? Que no Kafka é muito próxima também, né? Ontem o professor Samuel Barbosa deu uma grande contribuição, nos ajudou muito a pensar sobre os Gebot, sobre os mandamentos, né? Que é uma palavra tanto da religião quanto do campo do direito. E eu sempre que leio na Colônia Penal, penso muito nessa transição de um líder antigo para um líder novo, dessa disputa em torno de uma máquina que escreve, né, como Deus escreveu os mandamentos na pedra, essa máquina também escreve os mandamentos na carne, nas costas, né? E como você bem lembrou, Jean-Marie, o aspecto pedagógico e perverso dessa máquina, né? Ela não quer só aniquilar, ela pretende ensinar, ela pretende controlar esses corpos, discipliná-los, né? Não é por acaso que o que leva à punição do soldado é o desejo do descanso. Ele quer dormir, né? Ele só quer dormir. É um corpo que quer descansar. Mas então é muito impressionante esses diversos níveis, né? Como o Kafka navega por diversos níveis simultaneamente, né? Ele parece falar de religião, parece falar de direito, parece falar de política europeia, parece falar de linguagem, né? Você tem um texto muito bonito em que você vai refletir sobre essa escrita da violência, né? E a escrita como violência ou como libertação da violência também, né? E que aqui tá explicitamente colocado, né? É como se não fosse possível escrever de maneira não violenta também, o que também nos diz respeito, né? Eu me lembro ainda na graduação de uma aula sua, Jean-Marie, que você nos chamava a atenção para a nossa própria posição nessa história, né? Nós estamos um pouco colocados ou aproximados a este explorador, não aos locais, né? Essa é um pouco a posição, não sei se da literatura, mas certamente o Kafka escolheu nos colocar dessa perspectiva. Isso também diz algo, né? Sobre nós na academia, sobre nós na universidade, sobre nós nesse campo do saber. A Jasmine, né, que foi uma aluna da Unicamp, que fez um estudo bonito de TCC sobre na colônia penal, prestou bastante atenção na questão da língua na novela, né? Sobre como os adultos, as autoridades conversam em francês e aqueles que estão amarrados na máquina estão alheios ao próprio destino, alheios ao que está sendo decidido sobre eles por não entender a língua. Então também se trata das diferenças de poder dentro das línguas, né?
A gente também não sabe em que língua essa máquina escreve, né? A gente sabe que é uma língua muito difícil de ler, ela é ilegível, só no momento, no final da morte é que é revelado. Bem, enfim, eu não tenho uma pergunta específica, Jean-Marie, aqui é muito mais uma reação a essa conferência assim brilhante que você nos brinda, né? E enquanto eu escutava, eu pensava, eu vou ter que escutar essa conferência mais 2 ou 3 vezes lentamente, porque ela é de uma densidade e é de um acúmulo, né? De uma pesquisadora que está pensando sobre essas questões há muitas décadas. Então, a gente tem mais de 30 pessoas aqui simultaneamente, mas o melhor é que isso fica gravado, né? Ou seja, isso vai circular e vai estabelecer vários diálogos. Não sei se você quer reagir agora, Jean-Marie, ao que eu falei. A gente está coletando aqui no chat, enquanto isso, perguntas. A gente já tem uma primeira pergunta, mas se você quiser reagir agora, fique à vontade. Eu vou falar uma coisa um pouco mais pessoal, mas também muito irônica em relação a mim mesma. Agora que sou aposentada, ou estou, não sei, nunca soube essa diferença metafísica entre ser e estar, enfim, sei mais ou menos, mas me engano. Eu costumo sempre tentar dizer duas coisas. Que nós, primeiro, temos que ler bem as coisas, e poder ler, por exemplo, Santo Agostinho maravilhoso, mesmo que a gente acha que ele é um santo, que ele não é só um santo, ele é um grande pecador, por isso que é interessante. Mas que também, agora, nós não podemos pensar que a nossa missão é fazer pontos para o currículo Lattes. É claro que eu posso dizer isso também porque eu já estou aposentada. Embora a minha função na Unicamp, eu ainda tenho alguns orientandos de doutorado, não na PUC, seja professor colaborador voluntário. Eu sempre digo que então os outros devem ser voluntários. Todos os outros professores devem ser voluntários. Eu sou voluntária porque ainda tenho alguns orientandos e de vez em quando participo de congressos. Mas a liberdade da aposentadoria, por isso que eu acho que a Suzana daqui a pouco vai ter que se aposentar, é poder não trabalhar somente para o currículo Lattes e para o grande aparelho que ficou a universidade. Agora, em termos realmente claramente mecânicos, acadêmicos. Mas a universidade aceitou, também contra, digamos assim, naturalmente, uma certa negligência de muitos, de nós também, de vez em quando, mas se dobra a um papel com todos esses controles sucupira, blá, 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 se dobra a um papel que não é o papel da liberdade de pensamento. É o papel, como diz o Alfred Weber, por isso que o texto realmente é muito bom, de você pensar que a produção do sistema te exige é aquilo que realmente é importante. E a gente vê no Brasil que isso não é tão importante assim. É importante para a nossa carreira. E ainda assim, nem sempre, porque tem muitos doutores excelentes que não encontram emprego. Então, eu acho que nós não podemos funcionar como funciona todo o sistema capitalista que conta pontos e que faz que você sobe na carreira. Isso, por isso que eu achei que o texto do Weber era muito interessante, isso é absolutamente inumano. E Kafka, que não consegue concluir a sua novela, tem excelentes razões para não concluir. Porque também, infelizmente, o explorador não consegue mudar as coisas. A gente gostaria, eu me coloco, vocês percebem, do lado dos colonizadores. Não porque quando dizem o Brasil, mas porque eu pertenço a um país, um continente que também foi um grande colonizador. Tá? Não é culpa minha, mas, enfim, com a nossa esperança que nós possamos, com as nossas luzes europeias e outras, agora americanas, não sei de que, ajudar os outros a se libertar, era falha. Acho que a novela é muito forte, não tanto pela descrição da tortura,
Aí eu acho que o batismo de sangue do Frei Bento também é forte, vocês percebem, não? Mas não tanto pela descrição da tortura, mas muito mais pela confissão feita várias vezes por Kafka, que a nossa razão e as nossas luzes não são muitas vezes assim, como dizer, elas esbarram numa impotência que é terrível. E isso que deveria ser a nossa questão principal. Por isso que quando a Susana falou de um dos meus últimos artigos, eu pensei até que ela fosse falar daquilo que eu tinha escrito sobre Primo Levi, porque o Primo Levi entendeu isso muito bem. Tá? E, aliás, entendeu muito bem também que o campo era um grande aparelho. É que dentro do campo também digamos assim, a organização entre os próprios prisioneiros também era um aparelho. E os aparelhos se respondem. E a gente tem que quebrar o aparelho. É isso que, no fundo, seria a nossa maior conquista de liberdade. Não? Poder viver, ter aparelhos, digamos assim, para limpar a casa e talvez cozinhar as batatas, sim, mas não para viver. Ousar viver de outra maneira. Acho que o Kafka sempre procurou isso. De muitas maneiras, às vezes um pouco engraçadas, sendo vegano, fazendo muita musculação, aliás, como muita gente faz hoje. E o que ele propõe é muito impressionante, porque ele não só percebe o sofrimento, mas percebe também a nossa dificuldade em lutar contra esse sofrimento. E isso eu acho maravilhoso nele. Por isso que ele não pode concluir. Ele não tem solução. Ele nos deixa essa questão também. É isso. Não sei se... Obrigado, Jean-Marie. Tem uma primeira pergunta aqui, do Gabriel Lima. Ele diz o seguinte: bom dia, muito bom te ouvir, Jean-Marie. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a figura do condenado. Após sair da máquina, ele assume uma figura cômica e atrapalhada. Ao invés de haver um horror frente à violência da máquina que fere o policial, somos apresentados... O policial é você que leu. Eu falei policial? É oficial. Isso. É oficial. Somos apresentados a um final esquisito, terminando em uma palhaçada. Do mesmo modo que a retórica do oficial mascara a violência, será que o humor mascara ou apresenta uma posição frente ao direito e à lei? Você poderia comentar mais sobre a figura do condenado? Obrigado. É muito interessante essa questão, porque realmente o condenado é uma figura, ao mesmo tempo, totalmente atrapalhada e, ao mesmo tempo, muito verídica. Não? Como o Thomas falou, ele simplesmente quer dormir. Não? E, nesse sentido, o corpo é um instrumento de resistência excelente. Não? E quando o seu superior o bate, ele diz que ele vai, que ele pede para não ser mais assim flagelado, ele diz que ele vai comer, mas ele usa a palavra fressen, como se fosse um bicho, o próprio superior. Quer dizer, ele se revolta de maneira absolutamente primária. E aí ele é condenado. Você, talvez, se ele tivesse pedido não sei quantas desculpas, ele não teria sido condenado. Ele pertence, me parece, ele não é só palhaço, ele pertence a essas figuras de Kafka que são que tem ainda uma energia, para não falar uma libido, mas uma energia animalesca. Não? Ele, aliás, também parece, como diz várias vezes o Kafka, ele tem o Heisenberg, o viajante, pensa nisso, ele parece totalmente indiferente, ele tem lábios muito grossos, e parece quase também um animal, ele diz isso. E no fim também ele parece que ele ri muito quando ele tem que recolocar as roupas que foram cortadas, 1 e 2, que se vê, portanto, enfim, a bunda.
ele ri demais, ele é algo, ao mesmo tempo, de resistência animal que é indomável. Isso é muito interessante. Acho que não é somente um palhaço. Ele recusa não só o francês, a língua francesa culta, mas ele recusa os bons modos, vamos dizer assim. Ele é o contrário do famoso Pedro, lá, o macaco que fica o homem, não? O homem macaco. Ele é um... E isso daí, me parece, é uma colocação em questão do sistema que é muito forte, mas que também não leva a muito, não? Porque justamente contra isso, contra essa aproximação bicho e homem, o explorador é totalmente contra, ele recusa, não? A embarcação tanto do condenado como do soldado. Não? Ele pega uma passe, não me lembro bem exatamente o que é, no barquinho que o leva ao navio, para os dois outros não entrem. Então ele deixa a ilha e deixa, como ele diz, as pessoas humildes, pobres, que estão aí. Não muda nada. Mas o condenado, me parece, sempre essas figuras de várias em Kafka, que a gente não sabe se são loucos, se são palhaços, se são bichos, mas que, no fundo, são sempre pontos de interrogação e de resistência. Muito mais do que os mais, assim, acadêmicos, educados e falantes em francês. É muito interessante isso no Kafka, que ele mesmo não parecia nada, nenhum bicho muito bem constituído. Bom, tem uma energia libidinal e vital próxima do animalesco que é muito interessante. Mas eu não sei dizer muito mais sobre isso. Ontem a gente conversou um pouco sobre isso também. E é interessante como no Kafka muitas vezes tem, na prosa, né, na prosa longa, muitas vezes tem um plano duplo, assim. Tem uma longa discussão, uma longa retórica acontecendo aqui na frente, e lá no fundo você tem esses ajudantes, essas crianças sim. brincando ou fazendo coisas no fundo, né? Então eles estão um pouco alheios àquilo, e isso também como um gesto de subversão, com certeza, né? Você não sabe o que fazer com eles. É como quando as crianças começam a brincar, que você não sabe nem como crianças e bichos. Isso aí é muito presente no Kafka. Talvez uma permanência, né, de algo infantil, né? Infantil e animal. Libidinal, né, que flui muito mais livremente nas crianças, né? As crianças que querem ficar índios. Mas também animal no sentido mais, digamos assim, menos nobre, porque aquilo que atrapalha a máquina, que desencadeia muita coisa, é que ele vomita. E aí, essa questão do vômito, eu achei muito interessante, porque isso é raro na literatura, ver alguém que vomita assim, tá? E o próprio oficial não quer saber disso, né? Fica absolutamente transtornado com esse vômito. E depois isso suja também a água, na qual ele quer sempre se lavar as mãos. Ele é bem obsessivo, o oficial. Lava. Agora não pode mais. E esse eu vômito... acho que... Pois não, Suzana. Não, ia dizer só que me lembrou, agora quando Jean-Marie falou, que não aparece muito, me lembra, assim, um pouco da tradição picaresca, né? Eu lembrei do Heine, né? As memórias do senhor... não vou lembrar do nome, Fábio Lepofsky, né? Ou mesmo em toda a tradição picaresca europeia, né? E depois, por um lado, e por outro lado, a recuperação dessa espécie de pícaro europeu, essa reviravolta, no nosso Macunaíma, por exemplo. Então, todas essas funções fisiológicas fundamentais, né? Elas são expostas, né? E acho que nos próprios vanguardistas também há muitos exemplos dessa tradição Tem aquele livro também do Meninghaus, né, sobre o asco, a repulsa, né, uma história da repulsa,
ele também dá outros exemplos, né? Que esse outro lado feio, né? Que está em todos nós, né? E que está em todo nós, que a gente quer esconder. Que a gente... a gente quer esconder, e quando ficamos mais velhos, no caso, a gente sabe que não pode muito esconder. Não? A criança também não esconde, os velhos realmente também não conseguem mais. E aí tem algo que faz, não sei como que a gente pode dizer isso em português, a bienséance, a convenabilidade, não sei como dizer, da nossa civilização. Tem algo, e eu acho que é algo muito profundamente freudiano também, digamos assim, inconsciente, mas que resiste. É interessante ver que também nos relatos assim, dos torturados, tanto em Auschwitz como na ditadura brasileira, por exemplo, é um elemento do corpo que resiste através até do repulsivo, é muito forte. Isso é muito impressionante, também nas cenas de tortura. O condenado, interessante pensar no vômito, né? Realmente. Eu lembro a primeira vez em que eu li essa história do asco, assim, não tanto pelo vômito, mas por essa papa de arroz que eles oferecem, né? Por que ele é alimentado enquanto ele está sendo torturado, né? Tem alguma coisa ali que o Kafka percebe. E ele diz também que fressen. Ele fala que os condenados comem, usando a palavra dos bichos para comer. E você tem razão, porque o vômito, de alguma maneira, é o que o salva também, porque esse ritual da máquina ele é completamente controlado, ele precisa ser limpo, ele tem a água, tem o sangue, e o vômito interrompe essa separação das coisas e dá tempo para ele se salvar no final, de alguma forma. Então, o corpo dele também interrompe essa racionalização, né? Bom, eu acho que na filosofia a gente deve ler muito mais Kafka. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Como eu gosto muito de literatura, claro, mas eu acho que Kafka e Primo Levi são absolutamente imprescindíveis para pensar numa ética, que não seja uma fórmula assim, vazia. Né? E para pensar no nosso lado animal também, esse lado corporal que a gente recalca. Atualmente tem muito mais coisas sobre de filosofia sobre animais, isso é interessante. Sim. Esse é um campo já está sendo explorado, né? E tem grande, né? Tem muitas possibilidades de explorar, né? Essa questão também antropológica, essa figura do antropólogo, né? Toda essa um livro que talvez, não sei, vou evocar aqui um livro bonito sobre esse tema mais contemporâneo, que já foi uma antologia de um canadense, o John Zilkowski, que foi um dos primeiros que tematizou essa presença, né, da empresa colonial, da crítica à empresa colonial, por um lado uma crítica e uma preocupação de Kafka de ser também parte dessa estrutura toda. Ele tinha um tio que foi engenheiro na África, ele lia aqueles livretos de propaganda do colonialismo, essas histórias de aventuras, né, os Schaffners Grüne Bände, né? Eu recomendo muito, que é um livro que assim acessível também a pessoas que não leem o alemão, né? Eu vou postar aqui a referência, que agora é um título comprido, Viagem, Exotismo, Kafka's Travels, né? As viagens de Kafka, exotismo, colonialismo, tem um subtítulo assim, e é um livro realmente que é muito recomendável agora para acompanhar também essa discussão sobre Kafka e ver o que já foi, o que também foi já dito, né? E toda a literatura de viagem do tempo de Kafka também, que já continha todos esses elementos que ele reelabora, né? Assim, de forma tão singular. Eu vou colocar aqui no chat. Eu tenho uma outra pergunta, que realmente é uma pergunta. Quando o explorador diz que ele não é habitante da colônia penal e também não é cidadão do país a quem pertence a colônia.
a gente não sabe onde que ele é. Vocês têm uma hipótese por que ele deixa tudo isso tão vago, universal? Porque eu pensei sempre, como ele falava francês, que ele fosse um parisiense. Porque eu sou uma Suíça que tem medo dos parisienses, talvez. Mas eu não sei. É muito engraçado, ele parece assim, sem pátria. Ou então, a gente não sabe onde é que ele vem. Eu sempre me pergunto sobre isso. Boa pergunta. Eu já fui atrás disso algum tempo atrás, estou tentando me lembrar. De fato, ele parece um apátrida, né? Pois uma pessoa que ele sempre em trânsito nessa situação, ele está o tempo todo em trânsito, né? A gente pode pensar que é um pesquisador alemão, porque os viajantes, assim, muitos viajantes pelo mundo afora foram, né, começar por Humboldt, né? E todos são o viajante alemão, né? Então, assim, se poderia pensar que ele é um entre esses, né? Que viajam o mundo, botânicos, né? Desde Spixon e Marcius, né? Nessa linhagem, né? Que é uma linhagem desses viajantes que vão em busca de uma alteridade investigável, né, a ser descrita, taxonomizada, classificada, né? Aliás, que lindo aquele livro da Micheline Verunsky, né? O som sobre a expedição de Spix e Martius do ponto de vista das crianças indígenas, né? Muito a ver com Kafka, né? Que de alguma forma. Desde o Humboldt, né? E claro, não estamos dizendo que esses exploradores são todos maus, assim, ou que não tenham produzido coisas interessantes. Mas é claro que há uma mirada colonial que está sendo construída ali e que o Kafka observa muito bem, né? O Kafka observa cedo, porque isso que a gente está conversando aqui, né? Essa crítica pós-colonial, decolonial, e são avanços recentes, né? Que o Kafka perceba isso já em 24, e a posição, novamente, né, a posição desse Reisender, ela é muito específica, né? É muito específica. Tem um jogo de olhar ali que ele não desculpa, ele nem pune também, ele está complexificando uma relação de alteridade, de diferença de poder, né? E questões que seguem abertas, inclusive para nós. No primeiro dia do Kafkiana, a Elaine Kalsa, que publicou um artigo na Pandemonium Germanicum, da USP, era justo sobre o cinema alemão nas colônias alemãs e o acesso que o Kafka teve a essas imagens, assim. E, pelo menos eu entendi da fala dela isso, né? Na colônia penal, quase como uma correção do Kafka, né? Ou uma reação a esse material que a Suzana mencionava também. E a apresentação da própria Juliana também, ontem também, levando em conta, na verdade, os zoológicos humanos que haviam na Europa nesse momento. Sim, algo disso também está nessa narrativa. Tá. Jean-Marie, chegaram mais duas perguntas aqui, e aí a gente já pode ir encaminhando para o final, talvez se a Suzana tiver também um comentário. O primeiro é do Renato Faria, que te pergunta o seguinte: você falou na sua fala, Jean-Marie, sobre o Strafen, né? Essa coletânea que o Kafka tinha vontade de organizar e que acabou não saindo. E aí você disse que o Kafka estava satisfeito com a conclusão do veredito e da metamorfose. Mas aí o Renato se lembra de uma passagem, de uma anotação dos diários, em que o Kafka chama o final da metamorfose de ilegível. Você acha que tem uma encenação do Kafka nisso? A questão dos finais é sempre polêmica com o Kafka, né? Eu não sei se o Kafka estava satisfeito com essas conclusões, porque as conclusões são cruéis, mas ele sabia como concluir.
Entende? É isso que eu quis dizer. Eu não penso que ele seja... A conclusão da metamorfose é você chora. Você aguenta, 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 e no fim, quando os pais já pensam em casar a menina, porque ela parece tão bonitinha, meu Deus, é uma coisa horrível. Bom, é verdade que eu não falo mais da metamorfose, porque eu já li 10 vezes, sempre choro no fim. Impressionante. Digamos assim, ele não acho que ele nunca foi nunca ficou satisfeito consigo mesmo, nem com as peças conclusivas, com as conclusões, mas pelo menos ele sabia como concluir. E me parece que ele sabia que nesses dramas mais de opressão familiar, um tinha que morrer mesmo. E geralmente era o filho morto ou pelo pai, enfim, pela família inteira, mas em particular pelo pai, lançando a maçã lá. Engraçado que fosse uma maçã, não, isso também remete a muitas outras coisas. Ou então o filho que se joga do rio para morrer, dizendo que ele amava ainda os seus pais. É horrível. É horrível, né? Acho que o Kafka não podia ficar muito contente, mas ele sabia como concluir. A novidade, me parece, na colônia penal é que ele realmente não encontra solução, não encontra conclusão. Não é solução, não encontra conclusão. Porque não sabe como concluir isso, porque é um drama tão enorme, tão, digamos assim, político-militar, que ele não sabe como concluir. Até hoje a gente não sabe como concluir, eu quero dizer. Não? Se é não lendo mais nenhum desses europeus horríveis, imperialistas, se é fazendo mais uma guerra, a gente não sabe. A gente não sabe. E esse gesto de virar o rosto é um gesto muito conhecido nosso, ou seja, sim, sim. O que fazer diante de uma situação de violência na qual você não consegue sim. ter uma ação, né? Quer dizer, você vira o rosto, o primeiro impulso é esse de pular num barco, né? E uma questão sobre esse concluir, né? Eu acho que talvez a palavra melhor seja interrupção, interromper. Todo o processo de escrita de Kafka é feito de um jogo de suspensões e interrupções. Então, por exemplo, a Colônia Penal foi escrita no momento de interrupção da escrita do processo. Sim. Né? E é toda essa evolução, esse desenvolvimento de interrupções sobre interrupções que vão abrindo novas portas, como aquelas portas do palácio que o homem diante da lei enxerga, né? que é, na verdade, uma anedota racídica antiga desse palácio que se reproduz, né? As portas que se abrem infinitamente, né? Então, esse jogo da interrupção é também o jogo que se instaura, que ele instaura, né? Um jogo que você diz, Jean-Marie, que é um jogo violento, que ele nos obriga a interpretar mesmo aquilo que não é interpretável, né? Então, ele nos coloca numa situação totalmente impossível, né? Interprete, né? E leia, como ali a cena da leitura da colônia penal, né? Leia aquilo que não se pode ler, né? Eu sempre me perguntei se realmente há algo escrito nessas sentenças que o oficial diz que lê. Eu me pergunto se há algo escrito, ou se não há, como dizia o Kafka, Gekritzel, rascunhos e não sei o quê. Rabiscos. E que o oficial seria muito mais a figura daquele que quer achar algo a interpretar. Ele quer encontrar um sentido. Então, ele lê mesmo que não tenha nada escrito. Num certo sentido muito irônico, que quando a gente quer realmente encontrar algum sentido, a questão do sentido que é fundamental da literatura, da filosofia atualmente, se a gente quer realmente encontrar um sentido, tem um inglês que escreveu sobre isso, o fim da... vou reencontrar depois essa referência.
Se a gente quer realmente encontrar um sentido, a gente inventa um texto para encontrá-lo. E isso é muito forte, porque eu tenho a impressão que, às vezes, o oficial quer tanto ainda encontrar um sentido ligado ao incomodante e guarda esses papeizinhos no coração, mesmo que não fosse, mesmo se fosse uma lista de compras, ele encontraria um sentido sagrado. Ele muito impressionante. Começa a encontrar sinais e justificativas para o que ele está fazendo, para a própria função, né? Jean-Marie, eu tenho mais uma pergunta aqui, a gente pode ir caminhando para o final depois, mas é uma pergunta do Leonardo Lamra, que é orientando da Suzana, que está estudando e fazendo uma linda tradução das cartas a Milena. Finalmente, meu Deus, tá. Esse é um trabalho assim fantasmagórico também. É melhor do que melhor do que a Felice, coitada. Sem dúvida. E está na Alemanha, o Leonardo agora. Ele diz o seguinte: obrigado pela linda palestra. Quanto ao Estatuto do Explorador, lembro de uma carta de Kafka a Felice, em que ele explica o próprio procedimento literário. Não tenho certeza se cabe, mas talvez. Aí ele cita: se ponho à prova meu objetivo final, disso resulta não que eu me esforce para me tornar uma pessoa melhor e corresponder a um tribunal superior, mas, muito pelo contrário, para abranger com o olhar todo o reino humano e animal, descobrir seus gostos fundamentais, seus desejos e ideais morais, reduzi-los a procedimentos simples e, nessa direção, me desenvolver o mais rápido possível. Fim da citação. Talvez, e aí o Leonardo volta, né? Talvez esse viajante seja de fato um desses procedimentos simples, né? Ele manda um abraço. Eu li um pouco mal, mas espero que tenha dado para entender. Ainda bem que ele traduz as cartas a Milena. Porque as cartas a Felice, meu Deus, né? É uma vida. Não, e depois, como o Kafka, coitado do Kafka, ele achava que tinha que casar. Isso também foi aplicado. Mas porque a Felice só tinha de feliz o nome, do resto. E ele diz coisas muito interessantes, mas será que ela. Quando ele fala isso, parece quase. Eu pensei, bom, se não fosse Kafka, ele ia dizer, como eu quero abranger tudo, a gente pode fazer tudo na cama. Entende? Não, é muito mais assim. É impressionante como ele coloca a Felice como, digamos assim, respondente ideal, aquela que vai entendê-lo. Ela, coitada, não sei se ela entendeu alguma coisa. Ela está muito infeliz, a coitada da Felice. Terrível. Uma loquacidade, né, nessas cartas a Felice. Sim, é impressionante. Insuportável. Sorte dela que não casou com o Kafka. Mas uma observação sobre as mulheres, né? Porque teve aí toda essa história da cancelamento, tentativa de cancelamento ridícula, né? Mas ele escolheu, assim, para a sua correspondência, mulheres que eram intelectuais, né? Que tinham condições de acompanhar, né? Todas as questões que ele estava colocando. Infelizmente, a gente não tem o outro lado, né? Mas ele tinha um grande respeito por elas. Eu acho que um respeito maior que ele teve por elas foi não casar e não casar. Né? Não posso a presença da mulher. Tá. Porque ele não queria fundar uma família nos moldes daquela que ele criticava, né? Bem, talvez a gente possa ir para o final, né? Professora Jean-Marie, muito obrigado, né? Novamente, assim, é um exercício de generosidade, na verdade, esse, né? De dividir conosco, assim, esse acúmulo, essas reflexões, que são sempre muito cautelosas, né? Eu sempre gosto muito disso no seu pensamento, assim. É uma exploração que vai tateando, não tem grandes afirmações, não, porque as coisas são de fato complexas, né? E exigem tempo, exigem dedicação.
Então, muito obrigado, né? Sim, eu desejo a vocês uma bela noite na Mário Andrade. Sim. O terraço lá em cima, tá bom o tempo agora? Como que está lá em Hoje, São Paulo? hoje, por sorte, está bonito até em São Paulo. Não tem mais fumaça? Menos, bem menos. Choveu esses dias e deu uma clareada um pouco. É porque o terraço lá em cima é muito bonito. É muito bonito. Parece ser muito bonito. Tomás, só para lembrar as pessoas, né, eu tinha ficado de indicar alguns textos da Jean-Marie, relembrar alguma parte do público talvez já conheça esses textos, mas em que ela trata especificamente de Kafka, uma revista Viso, Cadernos de Estética Aplicada, Deslocamentos e Deformações em Kafka, e um no livro Lembrar, Escrever, Esquecer, que é esse que você mesma citou, né, Hoje Escrituras do Corpo. Né? E, bom, em outros textos também há algumas análises e referências mais pontuais em Kafka, mas esses eu achei interessante para indicar, né, para o público aqui. Obrigado, viu? Obrigado pela conversa e pela paciência e por vocês conseguirem até um link. Pois é. Eu fiquei estressado, mas deu certo. Suzana, você quer falar do evento no Rio? Pois é, eu sou sempre uma... Sou ruim de autopropaganda, né? Mas então eu estou organizando, né, um evento que vai acontecer agora na UF, 2 dias, do dia 26 e 27 de setembro, semana que vem, com uma programação intensa, e todos os presentes estão convidados, e o Tomás podem fazer contato comigo ou com o Tomás, o Tomás pode passar. Posso te dar esse encargo, Tomás, de você repassar aí nas redes sociais, já está aí no site da UF, no Instagram da UF, já está por aí, se chama Viva Kafka Vive, no Brasil e além. Então é isso. Obrigado, Suzana. Jean-Marie, muito obrigado de novo. Um prazer, assim, uma honra te receber nessa edição do Kafkiana. Seguimos, então, tentando resistir às máquinas de todos os tipos, inclusive as acadêmicas, não é mesmo? Isso mesmo. Então, um grande abraço e boa abraço para vocês todos. Tchau, Jean-Marie. Tchau, Tomás. Tchau, todos. Até a próxima.